telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Bom, iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 9 de julho, nós vamos conferir agora as principais manchetes dos jornais nacionais, onde agora a gente vai começar conferindo a capa do jornal O Globo, que traz acervo da presidência. Mensagem de Bolsonaro indica ciência de venda de joias desviadas. Ex-presidente nega crimes. Pai de Mauro Cid declarou ter entregado dinheiro em espécie. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, levantou o sigilo da investigação sobre o desvio e vendas de joias da presidência da República no final do governo Bolsonaro. Em um diálogo com seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, o ex-presidente responde com a saudação militar selva quando recebe o link de um leilão online em que era vendido um kit de joias recebidas pela presidência do Brasil. Outro elemento da investigação é o depoimento do general da reserva, Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens. Ele declarou que, por intermediários, repassou a Bolsonaro $68 mil arrecadados com a venda de joias em 3 ocasiões nos Estados Unidos. Em dois desses encontros, o ex-presidente estava presente, segundo ele. O primeiro foi em setembro de 2022 em Nova York e o outro em fevereiro de 2023 na casa de Lorena Cid, em Miami. Segundo a PF, os bens desviados valiam 6,8 milhões de reais. A defesa de Bolsonaro diz que ele não tinha ingerência sobre o destino dos presentes e não se beneficiou das vendas. Outro destaque do Globo hoje, Petrobras eleva preços da gasolina e do gás de botijão. Primeiro reajuste sob a nova gestão da estatal terá impacto na inflação, é o que prevêem analistas. A Petrobras reajustou em 7,11% para as distribuidoras o litro de gasolina. A mudança deve ter impacto no preço nas bombas e de 0,2 ponto percentual na inflação deste ano. A medida busca atenuar a diferença para a cotação internacional da gasolina, sem zerar, contudo, a defasagem. O gás de botijão terá um aumento de cerca de 10%. A ausência de Milei esvazia cúpula do Mercosul. Chefe de Estado da segunda maior economia do bloco foi criticado por líderes mais à direita, como o uruguaio Lacalle Pou, e à esquerda, como Lula. A principal foto da capa do jornal o Globo é da OTAN sob fantasma de Trump e da guerra, numa escalada dos ataques russos a Kiev, que tiveram como alvo até um hospital infantil. Ao menos 22 pessoas morreram. A ação acontece na véspera de cúpula que celebra os 75 anos da OTAN, aliada ucraniana que vê seu poderio sob ameaça caso Trump vença a eleição. Desafio-me na convenção, diz Biden ao dobrar a aposta. Presidente dos Estados Unidos reafirma que resistirá às pressões para que renuncie à candidatura e provoca aliados democratas. Macron mantém premier até que nova Assembleia se acerte sobre substituto. Presidente francês fala em estabilidade e aguarda acordo político em torno de um nome após coligação de esquerda será mais votada sem maioria. Outra foto que o jornal o Globo traz em sua capa hoje, espanhóis contra forasteiros. Protestos tomaram diversas cidades espanholas contra o que os locais chamam de turismo excessivo. Em Barcelona, visitantes viraram alvo de pistolas d'água. Efeito pandêmico. Pós-Covid registra mais casos de câncer avançado. Aumento de casos da doença em estágio avançado é reflexo de atraso nos diagnósticos e tratamentos causados pela Covid, é o que dizem especialistas. E por fim, no segundo caderno, na inteligência artificial, gentileza gera gentileza. Crescente interação entre humanos e sistemas de inteligência artificial mostra que a educação é importante até na hora de lidar com as máquinas. Oceli, o que a gente tem na capa do Estadão hoje? O Estadão, a foto principal, Lorena e telespectadores da TV da Transparência, é sobre a guerra Ucrânia e Rússia. A destruição, a matança continua. Bombardeio, vocês podem ver essa foto de destaque, quase meia página do jornal. Isso aqui é um hospital destruído pelas bombas. Bombardeio russo destrói maior hospital infantil da Ucrânia. Mísseis russos atingiram diversas cidades ucranianas, matando pelo menos 38 pessoas. Somente na capital de Kiev foram 27 vítimas.
Um hospital infantil, esse aqui da foto, foi atacado. Um médico e um funcionário morreram. 3 crianças ficaram feridas. Como vocês viram, também foi destaque essa foto na capa do jornal o Globo. Na área de economia, tributos. Montadoras do Nordeste ganham mais benefícios no projeto da reforma tributária. Proposta do grupo de trabalho da Câmara Federal prevê que empresas instaladas na região Nordeste tenham direito a crédito presumido, que é a ser abatido do imposto pago na venda de automóveis, de 14, um crédito presumido de 14,5%, quase o dobro da proposta original do governo federal. Ainda na área de negócios, Petrobras, a Transpetro planeja construir 25 navios para a sua frota, ao custo de 2,5 bilhões de dólares. A primeira licitação para 4 embarcações já foi lançada. Alvo de denúncias, setor é obsessão de Lula. Mas a manchete do jornal é a mesma do jornal o Globo. É sobre o desvio de joias, aí liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Inquérito concluído. Polícia Federal diz que joias eram trocadas por dinheiro vivo, por dinheiro em espécie e repassado a Bolsonaro. O inquérito da Polícia Federal, que apura suspeita de apropriação indevida de joias sauditas, concluiu que uma associação criminosa foi montada no governo de Jair Bolsonaro para desviar presentes de alto valor recebidos pelo então presidente em razão do seu cargo. O caso foi revelado pelo jornal Estadão em março de 2023. Segundo a PF, a quantia obtida com as vendas era convertida em dinheiro, em espécie, e ingressava no patrimônio pessoal de Bolsonaro. O valor parcial dos itens, de acordo com a perícia, é de $1.227.000, que dá cerca aí de R$6.826.000. Inicialmente, porém, o relatório policial afirmou de ser $4.550.000. Isso, uma faixa de R$25.298.000. Mas ontem, no final da tarde, a PF afirmou ter havido um erro material e enviará essa retificação de R$25 milhões para 6,8 milhões para o Supremo Tribunal Federal, onde a ação tramita, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes. Na quinta-feira passada, Bolsonaro e 11 pessoas que circulam ao seu redor, ex-ajudantes de ordens, amigos, militares, foram indiciados por 3 crimes pela Polícia Federal, entre eles, formação de quadrilha. Área internacional, reunião no Paraguai, ausência do presidente da Argentina, Milei,
na reunião da cúpula do Mercosul, que aconteceu no Paraguai, acentua divisão no bloco. A Argentina defende possibilidade de acordos comerciais bilaterais, proposta vetada por Brasil e pelo Paraguai. Acervo de 1932. Lá em São Paulo, um Museu da Revolução de 32, vai ser exposta, as peças vão serem expostas num bar sobre o viaduto da Avenida 9 de Julho. Entre as peças que serão expostas na área do antigo bar sobre esse túnel estão capacetes, granadas, fardas e medalhas. Ainda na área de negócios, Cavalinho Inquieto. A Ferrari, a montadora Ferrari, quer manter o ronco do motor, o barulho do ronco do motor, mesmo nos carros elétricos que a Ferrari vai construir. Na área de cultura, tem duas matérias que são destaques aqui da capa do jornal Estadão. A primeira é uma entrevista com o dramaturgo Aguinaldo Silva, ele que foi o criador da novela Vale Tudo, que vai virar remake, mas ele é contra os remakes e diz o porquê nessa entrevista. E a segunda é sobre os 25 anos da criação da Sala São Paulo, que para a cidade foi uma revolução para a música. E por último, Lorena, é na área internacional. Após eleições, Premier renuncia, Macron não aceita e governo francês vive fase de incerteza. Presidente Emmanuel Macron pediu para que Gabriel Attal permaneça temporariamente pela estabilidade do país. É com você. Bom, indo agora para a capa da Folha de São Paulo, o principal destaque aqui como foto também é sobre o bombardeio que aconteceu lá na Ucrânia. A Ucrânia acusa a Rússia de bombardeio que matou ao menos 36 e atingiu o hospital infantil. Grupos de resgate procuram vítimas nos destroços da maior unidade hospitalar de atendimento a crianças no país, em Kiev, que teria sido destruída por uma ofensiva aérea russa. Já a principal manchete de hoje é: Bolsonaro sabia sobre leilão de joias nos Estados Unidos, afirma a Polícia Federal. A polícia conclui que ex-presidente atuava para desviar 6,8 milhões de reais. Advogados questionam competência do STF. A Polícia Federal afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ciência da tentativa de venda do conjunto de joias Ouro Rosé em leilão que ocorreria no dia 8 de fevereiro de 2023 nos Estados Unidos. Segundo o relatório do órgão, isso ficou evidenciado em mensagem com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, em que ele manda um link de um leilão e o ex-presidente responde selva. Bolsonaro e mais 11 pessoas foram indiciadas na investigação sobre venda de joias recebidas de presente pelo governo brasileiro. Segundo a polícia, o montante obtido com os itens, avaliados em 6,8 milhões de reais, era convertido em dinheiro e repassado ao ex-presidente, sem utilização do sistema bancário, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade. As informações foram divulgadas na segunda-feira, dia 8, após Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirar o sigilo do processo. Em nota, os advogados de Bolsonaro questionaram a competência do ministro do STF para estar com a investigação. PF erra e retifica o valor do suposto desvio de ex-presidente que ironiza o acontecido. Outro destaque é uma análise de Vinícius Freire sobre França pede governo difícil de montar. Eleitores de esquerda e de centro na França se juntam neste domingo a fim de impedir a vitória da ultradireita. O resultado foi a criação de 3 grandes blocos na Assembleia Nacional. Uma aliança entre adversários de ideias muito diferentes dificilmente chegarem a um acordo sobre temas essenciais de política pública.
Na área de esporte, 7-1 não foi o fundo do poço. Campanha da seleção humilhada é a melhor do Brasil em Copas desde o ano de 2002. Na Ilustrada, rappers franceses se afastam da esquerda e diminuem volume contra a ultradireita. Sobre comida, restaurante do chefe Max Mariola, popstar das redes, é informal como ele em Milão. Outro destaque também na área de política, governo muda postura para frear a PEC das drogas. O governo Lula deve atuar para frear o avanço da PEC, uma proposta de emenda à Constituição das drogas na Câmara dos Deputados. O objetivo é adiar a votação ou alterar o texto que prevê punição para o porte de entorpecentes. Biden rebate com carta defecções de seu partido. O presidente americano sofre pressão interna para desistir de candidatura à reeleição e confronta democratas com missiva e entrevista na TV. Zona Franca de Manaus deve manter incentivo. A Zona Franca de Manaus e cerca de 10 cidades da região norte, classificadas como áreas de livre comércio, vão se tornar os únicos locais do país para os impostos alterados pela reforma tributária a partir de 2023. Por corte de verba, União dá poder à junta do orçamento. Datena e Marçal são desafios a padrinho de Nunes e Boulos. As pré-candidaturas de José Luiz Datena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB, se mostraram um fator a mais na dificuldade que Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, têm encontrado para herdar os votos que seus padrinhos obtiveram em 2022, segundo Datafolha. O apresentador de TV e o ex-coach oscilaram positivamente e até cresceram entre os eleitores de Lula, Bolsonaro, Haddad e Tarcísio, enquanto o prefeito e deputado federal mantiveram patamares similares aos de maio. Outro destaque também é que em 2024 registra o junho mais quente da história. O mês passado foi o junho de maior temperatura já registrado, acima do recorde de 2023, diz o Observatório Europeu Copérnicos. O calor se relaciona com as chuvas que geraram as enchentes. E por fim, outra foto que a capa da Folha traz na edição de hoje é: impasse não altera a rotina no Jockey de São Paulo. O movimento no Hipódromo Paulistano segue inabalado enquanto a Justiça decide a respeito de lei municipal que prevê veto ao uso de animais em esportes que envolvam apostas. Auxílio, que a gente tem de destaque hoje no Jornal O Povo. Jornal Cearense O Povo, Lorena. O destaque no alto da página, da capa, é sobre a reforma tributária, a regulamentação. O parecer do relator geral, que é o deputado cearense Mauro Filho, do PDT, muda o imposto sobre a herança e também sobre o fundo de combate à pobreza, que ele diminui o percentual de 2 para 1%. Mas nas páginas internas a gente dá mais detalhes sobre esse assunto. A manchete do jornal segue também a mesma decisão do Globo, do Estadão e da Folha. É o caso do desvio das joias pelo ex-presidente Bolsonaro. Diz o jornal O Povo, caso das joias. PF, que é a Polícia Federal, aponta que esquema de Bolsonaro desviou 6,8 milhões de reais. Relatório da Polícia Federal teve o sigilo quebrado pelo STF, pelo ministro relator Alexandre de Moraes, e diz que venda ilegal dos presentes foi para o patrimônio pessoal do ex-presidente da República, que teria conhecimento do leilão realizado com as joias. A foto de destaque é sobre as colônias de férias gratuitas nesta época de julho, que promovem cidadania e contato com a natureza. Um caderno especial é sobre o Fórum ESG, O Povo, a relação entre desigualdade e falta de oportunidades no mercado de trabalho. Essa outra foto é sobre aquela passarela sobre a Avenida Guanhabi, próximo ao Hospital do Apivida.
dizendo que elevadores de acesso à passarela da estação Fátima, ali próximo da igreja de Fátima, na 13 de maio, estão quebrados. Não é só lá não. Há também a passarela sobre a Avenida Alberto Craveiro, que liga a Arena Castelão a Centro Olímpico de Eventos, também o elevador está quebrado. E, por último, no caderno Vida e Arte, é uma entrevista com a escritora Isabel Costa, que está lançando o livro de crônicas com o título Pitaia, na livraria Substância. É com você. Bom, e a capa do Correio Brasiliense hoje traz aqui em seu topo algumas atividades que podem ser encontradas lá em Brasília. Jazz feminino. A pianista brasileira Yara Gomes é uma das atrações do Festival Super Jazz em cartaz no CCBB. A compositora será acompanhada por outras musicistas. Uma casa para atos. A audiência pública retoma o processo de concessão de área para construir a sede da fundação que leva o nome do artista. Férias na natureza. A ordem é manter a distância das telas e tirar as crianças de casa. Nos diversos parques da capital, opções para todos os gostos e idades. A principal manchete é que venda de imóvel dispara no Distrito Federal com um recorde desde 2015. O setor imobiliário no Distrito Federal atravessa um momento excepcional com aumento significativo nas vendas. Levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal e da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, exclusivo para o Correio, aponta a comercialização de 879 imóveis em maio. É mais do que o dobro registrado tanto em abril deste ano quanto em maio de 2023. Segundo o estudo, o índice de velocidade de vendas em Brasília está em 12,7%, o maior percentual registrado desde 2015. Déficit habitacional, novos empreendimentos e redução da taxa de juros são fatores apontados para o avanço na procura por moradia. Samambaia, da foto, desponta como uma das cidades com melhor desempenho, além de Águas Claras, Sudoeste, Noroeste e Guará. Outro destaque, Ibanez cobra rigor no plano de publicidade. Ele diz que vai revisar tudo. Gasolina e gás de cozinha pesarão mais no bolso a partir de hoje. Também é destaque a força de um sonho. Primeira mulher brasileira medalhista mundial do halterofilismo, Laura Amaro, relembra ao Correio a trajetória pessoal antes da estreia nos Jogos de Paris de 2024. Denise Rothenberg escreve sobre joias de Bolsonaro são tabu na campanha municipal. E Ana Maria Campos fala sobre policiais civis do Distrito Federal pretendem mudar de profissão. Frente pela direita. Ao CB Poder, o senador Isalci Lucas diz trabalhar para que o máximo de conservadores vença nas urnas deste ano e espera tornar Jair Bolsonaro elegível em 2026. Também sobre a questão das joias, joias seriam para bancar Bolsonaro. Inquérito da PF afirma que o grupo tentava desviar 6,8 milhões de reais de vendas de pedras preciosas para financiar a permanência do ex-presidente nos Estados Unidos. Novo governo francês enfrentará indefinições. E, por fim, Lula faz crítica velada a Milei. Na cúpula do Mercosul, o presidente alertou para os falsos democratas e o nacionalismo arcaico. Océlio, quais são os destaques de hoje do Valor Econômico? Na área de entretenimento, a chamada de capa, Lorena, é sobre o filme Skydance, de David Ellison. Fecha acordo de 8 bilhões de dólares para assumir a empresa de cinema Paramount. Na área de aviação comercial, a Boeing deve se declarar culpada por fraude em acordos sobre desastres com o avião 737 MAX. Na área de agronegócios, o Sicope vai oferecer 53,4 bilhões de reais em crédito rural na safra 2024-2025, uma alta de 10% sobre o ciclo anterior, diz Almada. A manchete do Valor Econômico é uma ação que corre no STF e no Supremo Tribunal Federal
que pode elevar o rombo na previdência de servidor. A União Federal acompanha com preocupação o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que pode declarar a inconstitucionalidade das alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária de servidores públicos, instituída pela reforma da Previdência em 2019. O placar no Supremo está 5-5 e o voto decisivo será do ministro Gilmar Mendes, que pediu vista no dia 19 de junho. Ele tem até 90 dias para devolver o processo para a pauta do Pleno. Antes da reforma de 2019, servidores federais contribuíam com um percentual fixo de 11% para a Previdência. Com a mudança, as alíquotas passaram a variar conforme a faixa salarial, começando em 7,5% para um salário mínimo e chegando a 22% acima de um salário de R$52 mil. A União Federal não tem dados sobre o efeito de uma derrota para as contas públicas. Ao todo, ações envolvendo a reforma da Previdência têm impacto estimado em 497,9 bilhões de reais. Cálculos preliminares de Paulo Tafner, do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, indicam que a derrubada da progressividade teria custo de 300 bilhões de reais em 10 anos para o governo federal, para a União Federal. O mecanismo segue a lógica do imposto de renda e busca um sistema mais justo ao cobrar mais de quem recebe mais. Além disso, eleva a arrecadação, amenizando a trajetória de crescimento do déficit do regime próprio. Em 12 meses até maio, o rombo da Previdência chegou a 55 bilhões de reais. Abre aspas. Temos a perspectiva de que, principalmente na parte das alíquotas progressivas, a gente consiga demonstrar que elas são necessárias, diz Flávio Roman, adjunto do advogado-geral da União, Leonardo Rolim, consultor da Câmara, avalia que a progressividade promove justiça contributiva ao fazer com que servidores com salários mais altos paguem alíquota maior para a Previdência. Associações que representam setores do serviço público alegam que o STF já derrubou, em outras situações, a progressividade, por não haver previsão constitucional. A AGU, a Advocacia Geral da União, afirma que o item consta da emenda constitucional de 2019. Diego Cheruli, do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, diz que a alíquota é alta e que, se derrubada a progressividade da contribuição, voltaria a ser fixo de 11%. O Ministério da Previdência Social não se manifestou sobre a questão para a reportagem do Valor Econômico. Reforma, continuando ainda na área econômica. A reforma tributária deve incluir
o ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, em fundos PGBL e VGBL. O deputado cearense Mauro Benevides, do PDT, relator geral do segundo projeto de lei de regulamentação da reforma tributária, reincluiu no texto a cobrança do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, que é o ITCMD, na transferência de recursos investidos em planos de previdência privada complementar, como o PGBL e o VGBL. O tributo de competência estadual havia sido incluído na proposta original do governo, mas retirado a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devido à repercussão negativa da medida. E agora foi reincluído pelo deputado Mauro Filho. Conforme o texto apresentado ontem pelo grupo de trabalho, as entidades de previdência privada serão responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto. Haverá, contudo, duas exceções: planos seguritários similares a seguros de vida não serão taxados, assim como também os valores aportados em planos do tipo VGBL há mais de 5 anos. Destaque na capa ainda do Valor Econômico de hoje: Bolsonaro tentou desviar 6,8 milhões em joias, diz a Polícia Federal. Esse assunto que foi manchete dos demais jornais lidos aqui por mim e pela Lorena. Tem uma matéria com o chefe Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó. Passará a fabricar queijo de coalho na fazenda da família, no município de Socorro, em Pernambuco, onde já produz leite, mandioca e farinha, diz o Rodrigo Oliveira. Vamos reimplementar a queijaria artesanal em busca do selo Arte, que, se acontecer, será o primeiro de Pernambuco, diz ele nessa entrevista ao Valor Econômico. Falta de mão de obra afeta alguns setores. E quais são esses setores? É a construção civil, serviços e comércio. Escassez de mão de obra tem sido observada nesses setores. Metade dos setores monitorados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, do IBGE, está com a demanda por trabalhadores aquecida e 20% deles já enfrentam esse problema há pelo menos 6 meses, segundo estudo do Departamento de Pesquisa Econômica do Banco Daicoval. Ainda destaque na capa do Valor Econômico: minoritários apelam à Bolsa de Valores B3 numa disputa pela Cora. A Cora, que é controladora da rede de hospitais. E por último, Lorena, a Petrobras aumentou ontem o preço da gasolina em 7%. O litro vai ter um impacto de 0,20 centavos de real. Tem outra matéria com a multinacional norueguesa Norsk Hydro, que está investindo 1,6 bilhão de reais para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa na produção de alumínio no Brasil. É com você.
Bom, então vamos iniciar agora as páginas internas de cada um dos jornais, retornando aqui ao jornal O Globo, que traz em seus editoriais: voto útil barrou a extrema-direita, mas enfraqueceu Macron. Estratégia funcionou para deter avanço da reunião nacional. Persiste, porém, incerteza sobre o futuro na França. O outro editorial: projetos que subsidiam energia eólica e solar não fazem mais sentido. Custo de geração tem despencado e conta anual para consumidor seria de 29 bilhões de reais ao ano. Já na área de política, acusações contra o ex-presidente. Selva: investigação indica que Bolsonaro sabia da venda de joias e pai decide de ter dado dinheiro em mãos. Defesa classifica inquérito como insólito e cita relógio dado a Lula. Também na área de política e também sobre essas acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, esquema desviou bens de 6,8 milhões de reais, diz a Polícia Federal. Cálculo parcial considera soma de kits de joias e esculturas já periciados pela corporação. Lista inclui relógios negociados por Mauro Cid nos Estados Unidos e peças retidas pela Receita Federal em comitiva de ex-ministro em 2021. Também sobre as acusações, advogados trocam farpas sobre estratégia de defesa. O Agartha e o Assef atuaram para repatriar um Rolex vendido nos Estados Unidos, mas a relação entre os dois era de desconfiança. Ex-chefe da Receita agiu para reaver diamantes, mostra diálogo. Ex-secretário perguntou a Mauro Cid se Bolsonaro foi avisado sobre as joias. Candidatos à sucessão de Lira apostam em festas para mostrar força. Na tentativa de atrair aliados, eventos de Omar Brito e Marcos Pereira vão de shows de sertanejo a aniversário fora de época. Outro destaque é que 1 em cada 5 apoiadores do PL aprovam gestão de Castro. Entre os eleitores da capital com preferência pelo partido do governador, 34% vem de trabalho ruim ou péssimo, índice superior ao de avaliação ótima ou boa. Na área sobre o país, álcool, drogas e divisão. Comunidades terapêuticas opõem ministérios e tratamento vira alvo do MP e da Câmara. De creches a muralhas, as promessas ainda no papel. Medidas anunciadas por governo federal para problemas em áreas como segurança, educação e transporte esperam licitações ou detalhes de planejamento para serem concretizadas. Lula cobrou mais agilidade. Embarques e desembarques voltam ao Salgado Filho. Aeroporto de Porto Alegre foi inundado em maio. Pousos e decolagens serão mantidos na base aérea de Canoas. Já na área de economia, aumento para distribuidoras, gasolina e gás mais caros. Para economistas, reajustes da Petrobras terá impacto na inflação. Refinarias privadas ainda avaliam processar estatal. Empresas dizem que mesmo com reajuste, defasagem está em 10%. Transpetro vai contratar 4 navios com incentivos a estaleiros nacionais. O plano da Petrobras prevê um total de 25 embarcações até 2029, com investimento entre 2 bilhões e 2,5 bilhões de dólares. Reforma retoma a taxação da Previdência em herança. Grupo de trabalho de um dos projetos que regulamenta a mudança no sistema tributário estabeleceu que aqueles que permanecerem na aplicação por prazo superior a 5 anos não pagarão impostos de transmissão. De cerveja a brigadeiro, tudo é feito com palmito pupunha. Fazenda na Mata Atlântica une preservação à inovação na gastronomia. Novas formas de cobrança de imposto preocupam empresas. Setor produtivo reconhece vantagens que Split Payment traz no ajuste com o fisco, mas há temor de impacto no caixa. Iguatemi e BBA7 comprou 49,9% do Rio Sul. Um negócio avaliado em 1,1 bilhão de reais. Grupo paulistano de shoppings terá 16,6% das ações e passará a administrar o empreendimento carioca, marcando o retorno da companhia ao mercado fluminense. Boeing se declara culpada por acidentes com aviões 737 MAX. Multada em 487 milhões de dólares, a empresa admite uma conspiração para fraudar.
Na área sobre o mundo, prova de fogo dupla. OTAN faz 75 anos sob a sombra da guerra na Ucrânia e a possível volta de Trump. Macron rejeita renúncia de Premier após derrota. O presidente mantém Gabriel Attal para garantir a estabilidade, enquanto forças políticas se posicionam para definir alianças. Nova Frente Popular, coalizão de esquerda que chegou na frente das eleições, tem desafio de superar divergências internas. Ausente, Milei é criticado durante a cúpula do Mercosul. Da esquerda à direita, presidentes do bloco regional usam discursos para afinetar argentino que enviou o chanceler. Entrada da Bolívia traz acesso ao Pacífico, lítio e menos burocracia. Incorporação do país ao bloco abrirá corredores de exportação para o Brasil. E na área de saúde, efeito Covid. Pandemia causou alta nos casos de câncer em estágio avançado, dizem especialistas. Meninas são mais vulneráveis à infecção por HIV. Estudo mostrou que bebês do sexo feminino têm contagem maior de células TCD4, tipo de glóbulo branco usado pelos vírus para se espalhar pelo organismo, o que aumenta o risco de contágio durante a gravidez ou parto. Beber um drink por dia já reduz vida em 2,5 meses. Segundo o especialista, quem ingere quantidades maiores de álcool de 35 doses semanais tem expectativa encurtada em 2 anos. Cientistas criam um robô com pele artificial e expressões humanas. Engenheiros do Japão tentam elaborar modelos que inspirem mais empatia. E, por fim, correr queima mais calorias que andar o mesmo trecho. De acordo com pesquisadores, custo metabólico é maior na corrida, que também gera gastos após a atividade. Oceli, o que tem nas páginas internas do Estadão? Eu começo, Lorena, lendo aqui a coluna, uns tópicos da coluna do Estadão, que diz o seguinte: ao detalhar o esquema de venda de joias e presentes oficiais recebidos por Jair Bolsonaro, a Polícia Federal destacou outro aspecto da atuação do grupo do ex-presidente. Os fatos demonstram total desprezo pelo patrimônio histórico brasileiro e desrespeito ao Estado estrangeiro, diz a PF no seu relatório. Por trás das pedras preciosas e do luxo das peças presenteadas à comitiva brasileira, há características culturais dos países parceiros e tudo foi prontamente levado ao mercado para Bolsonaro fazer caixa. Vamos para a página dos editoriais. Primeiro editorial: a direita democrática precisa negar Bolsonaro, diz o editorial do Estadão. Evento da extrema-direita no Brasil mostra a força de um movimento que reafirma caráter autoritário ao jurar lealdade absoluta não à lei ou aos valores republicanos, mas sim a Bolsonaro. Segundo editorial: meninas negras em perigo. Cerca de 40% dos casos de estupro no Brasil atingem crianças e adolescentes negras. Um alerta para a soma de vulnerabilidades que tornam algumas vidas ainda mais frágeis do que outras. O artigo, esse aqui é escrito pelos professores universitários Carlos Portugal Gouveia e Rodrigo Fialho Borges. Titularidade violada. A geração de crédito de carbono é possível graças ao exercício da posse da área pela comunidade extrativista que a preserva. Segundo artigo do ex-embaixador Rubens Barbosa, uma política externa para o mundo atual. A visão de que estava havendo a restauração de uma política externa
ativa e altiva, minimizou ou ignorou as mudanças pelas quais o Brasil, a América do Sul e o mundo estão atravessando. Área de política. Bolsonaro e ex-assessores desviaram 6,8 milhões de reais em joias, afirma a Polícia Federal. Valores obtidos com presentes eram convertidos em dinheiro em espécie e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente da República. Polícia Federal corrige valor e é criticada pelo ex-mandatário. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, vê suspeição de delegado que o indiciou. Aliados cobram a posição menos discreta do prefeito Ricardo Nunes nesta pré-campanha eleitoral para a prefeitura da capital paulista. Área internacional. A ausência de Milei na reunião da cúpula do Mercosul acentua a divisão do bloco. Embates de delegação argentina dificultam a aprovação de declaração final. Lula faz crítica velada a libertário e diz que é preciso combater nacionalismo arcaico. Macron mantém premier e governo entra em período de incertezas na França. Presidente Biden desafia nomes democratas e diz que não desiste da corrida presidencial na Casa Branca. A eleição é em novembro. Ainda na área internacional, bombardeios da Rússia atingem maior hospital infantil da Ucrânia. Brasil. Acervo da Revolução de 1932 vai para o Mirante da 9 de julho. A Prefeitura assinou cooperação com a Sociedade de Veteranos, que ainda fará a reforma do conjunto, incluindo escadarias e chafarizes. Em Mogi das Cruzes, o passeio turístico inclui teatro com simulações da história. Após 2 meses, aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, retoma check-in. 2024 registra o junho mais quente da história, diz Observatório Europeu. Área de esportes. Com Mbappé, França pega a Espanha na abertura da semifinal. A Argentina joga com amplo favoritismo com o Canadá. Caderno de negócios. Montadoras do Nordeste ganham mais benefícios na reforma tributária. Câmara Federal retoma imposto de herança cobrado sobre a previdência privada. Armas devem ter a mesma tributação das flores? Compara grupo. Fim dos pisos de saúde e educação não desafoga o orçamento para 2025, diz estudo. Mercado projeta inflação mais longe do centro da meta fiscal. Para analistas, alta na gasolina e no gás deve elevar a inflação. Petrobras retoma programa naval. Transpetro, subsidiária de transporte da estatal, vai construir 25 navios ao custo de 2,5 bilhões de dólares. Segmento é obsessão de Lula e foi alvo de denúncias de corrupção. Produção no Brasil vai ter juros mais baixos. Venda do Shopping Rio Sul tem nova reviravolta e shopping vai parar nas mãos da rede de shoppings Iguatemi.
isso no Rio de Janeiro. A montadora Ferrari promete ronco, o som do ronco em motor elétrico do carro que pretende construir. E por último, Lorena, é a capa aqui do caderno Cultura e Comportamento, uma entrevista de página aqui com o dramaturgo e novelista, escritor de novela da Globo, Aguinaldo Silva. Ele diz o seguinte nesta frase em destaque: a novela só existe na época em que é criada. Ele é contrário a remakes e sem perder a verve, o dramaturgo lança um livro de memórias. Com você. Bom, e agora nas páginas internas da Folha de São Paulo, nós temos as partes de editoriais. E o primeiro fala: Macron respira, mas ainda está sob pressão. Manobra do presidente francês para conter a ultradireita dá certo. A ascensão da esquerda em parlamento rachado tende a dificultar o governo. E o segundo editorial, desafio tributário. Legislativo precisa reduzir exceções ao mínimo e regulamentar logo a reforma dos impostos. Na área de política, mensagens indicam que Bolsonaro sabia de leilão de joias, diz Polícia Federal. Segundo a investigação, desvio ou tentativa de desvio de presentes do governo brasileiro teve como alvo bens com valor de 6,8 milhões de reais. Bolsonaro ironiza erro da PF, mas não explica conversa com o Cid sobre venda. Datena e Marçal são desafio para Nunes e Boulos como padrinhos. Apresentador de TV e escote atrai eleitores de Lula, Bolsonaro, Haddad e Tarcísio, mesmo sem ter o apoio deles. Favorito em Belém, turbina emendas em cidade de sua fazenda. Também na área de política, ministros de Lula vão ao PT para tentar evitar fogo amigo. Ideia é conter insatisfações com corte de gastos e articular defesa da medida. CNJ nega pedido para proibir o uso de ChatGPT por juízes. Na área sobre o mundo, reviravolta em eleição na França fatia parlamento e gera temor de paralisia. Pleito dividiu o Congresso em 3 blocos de tamanho quase igual pela primeira vez desde 1958. E a análise de Vinícius Torres Freire, como eu falei quando estava lendo a capa da Folha, franceses pedem governo que políticos não conseguem montar. Ucrânia acusa a Rússia de ataque que matou 36 e atingiu o hospital. Maior centro médico infantil do território foi um dos pontos mais afetados. Biden confronta sua sigla em carta e em entrevista. Atrito com a Argentina bloqueia a declaração do Mercosul e associados. Diplomacia de Milei apresenta discordâncias em relação a trechos que mencionam temas como gênero ou clima. Lula chega à Bolívia para fortalecer Luiz Arce após golpe, mas evita se indispor com Evo. Passando agora para a área sobre o mercado, Zona Franca de Manaus deve ser a única com incentivo fiscal regional. Tamanho do subsídio previsto na reforma tributária vai definir diferença em relação às demais regiões do país. O componente fiscal passa a ser algo muito mais gritante, com a possibilidade de a Zona Franca de Manaus ser a única com benefício remanescente. É o que afirma Bruno Menezes, sócio da Infins Consultoria. Outro destaque é que o grupo retoma taxação de previdência privada em herança. Junta do orçamento terá poder ampliado em busca de cortes. Grupo de 4 ministros vai monitorar pente fino em benefícios sociais. Fazenda diz que cobrar de alunos ricos em federais não está nos planos da pasta. Exagero dizer que o país ia ao abismo pela alta do dólar, diz Trabuco. Presidente do Conselho do Bradesco diz que Galípolo é a melhor opção para a transição técnica no Banco Central. Outro destaque também, contratação de linhas de crédito de 15 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul começa na quarta-feira. Petrobras aumenta a gasolina e o gás de cozinha. O preço médio do combustível nas refinarias subirá a 0,20 centavos por litro no primeiro reajuste de 2024 e a medida afeta a inflação. E por fim, com licitação internacional, a Petrobras lança a primeira encomenda de navios sob Lula 3.
A Transpetro, subsidiária da Petrobras para a área de transporte, anunciou na segunda-feira, dia 8, a primeira licitação de navios do terceiro governo Lula, que colocou em suas promessas de campanha a retomada da indústria naval brasileira. Ô Celio, o que a gente tem agora nos destaques do Povo? O Povo traz uma matéria. O governador Eumano de Freitas, ontem já no meio da tarde, ele anunciou que estava escolhendo o procurador de justiça Lucídio de Queiroz como um novo desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. O governador, está aqui ele na foto, esse de barba é o governador do Ceará, Eumano de Freitas, esse aqui de paletó é o procurador de justiça Lucídio de Queiroz. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, indicou o Lucídio de Queiroz para assumir o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, em vaga reservada ao Ministério Público do Estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de ontem. Lucídio foi o mais votado na lista tríplice, que foi formada pelo Pleno do Tribunal de Justiça e enviada pela Corte do Poder Judiciário ao governador Eumano de Freitas para que ele escolhesse um. E o governador Eumano escolheu o mais votado. Lucídio teve 41 votos dos desembargadores e será o próximo desembargador do Tribunal de Justiça, só esperando o presidente Abelardo Benevides, presidente do Tribunal de Justiça, marcar a posse. Também é matéria do jornal Povo, esse bombardeio entre Ucrânia e Rússia. E ontem, um bombardeio matou dezenas de pessoas na Ucrânia, inclusive destruindo um hospital, o maior hospital infantil em Kiev. Pelo menos 36 mortos. Tem aqui a foto da destruição. Mas o presidente Lula disse, se eles não gostassem de guerrear, já tinham parado com essa guerra. Parece que gostam e continuam, movidos pela força do ódio. Não existe diálogo entre russos e ucranianos. E a matança continua. Essa foto aqui, telespectadores, é da estátua da menina Benigna, lá em Santana do Cariri. Já está quase pronta. Lá vai ser erguido um santuário em homenagem à beata menina Benigna, que está em processo de santificação no Vaticano. E essa foto foi postada ontem pelo governador Eumano de Freitas, dizendo ele que esse equipamento é resultado de uma série de investimentos para ampliar e qualificar o turismo religioso em todo o estado. O complexo em Santana do Cariri representa importante avanço no turismo, na economia local, comemorou o governador. A estátua, ela tem 26 metros de altura, lá no município de Santana do Cariri. Passe livre. Universitários devem atualizar dados. O passe livre nos ônibus de Fortaleza foi garantido para os estudantes de instituições federais de ensino superior que passaram por greve. Mas neste mês de julho, agora dia 15, as aulas retornam. Porém, alguns alunos poderão sofrer cobrança no valor de uma passagem ao usarem os coletivos e precisam buscar os postos de atendimento do Sindônibus para regularizar a situação. É um lembrete e um aviso aí para os estudantes universitários
que utilizam o transporte coletivo de passageiros. Essa outra foto é do empresário Manuel Holanda. Ele está com 85 anos. Ele é dono do shopping Maraponga Marte Moda. E agora, com 85 anos, resolveu cumprir, atender, alcançar um desejo de criança dele, que era abrir uma pastelaria com caldo de cana. É interessante essa história. Aos 85 anos, um dos fundadores do Maraponga Marte Moda, o empresário Manuel Holanda, conseguiu realizar o sonho de abrir uma pastelaria com caldo de cana. O empreendimento, chamado de Pastel do Manelzinho, está localizado na praça de alimentação do shopping atacadista na área de confecções, assim como 2 outras lanchonetes. Segundo Manuel, o objetivo é enriquecer o ambiente e realizar um sonho antigo que ele possui desde criança. Olha o que ele diz, abre aspas, eu gosto muito de ir na Leão do Sul. A Leão do Sul é um comércio de caldo de cana com pastel que fica na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. E ele diz, eu gosto muito de ir na Leão do Sul, desde rapazinho. E lá, o dono da Leão do Sul criou toda a família com aquilo ali. E ficou na minha cabeça, um dia eu vou colocar um negócio desse para mim. E aí depois, com 80 e poucos anos, na verdade 85, estava reformando a praça de alimentação do Maraponga Marte Moda e me lembrei. Aí eu comprei o equipamento e montei tudo. Está maravilhoso lá, viu? E o caldo de cana bem geladinho, complementa o seu Manuel. No início, porém, a ideia não foi muito bem aceita pela família. Mana Holanda, esposa de Manuel e também fundadora do Maraponga Marte Moda, por exemplo, não via muito sentido ele abrir uma pastelaria com aquela idade. Abre aspas. Ele me disse que ia parar no hospital se não conseguisse abrir a pastelaria. Não consegue ficar parado. Então, se ele quer, deixa ele vender. Entre discutir e ser feliz, eu prefiro ser feliz, diz a senhora Mana Holanda, que é a esposa do Manuel. Na inauguração, a Mana Holanda diz que o Manuel chegou às 6 horas da manhã e ficou mais feliz do que quando inaugurou o Maraponga Marte Moda em agosto de 1990. Abre aspas para registrar aqui a fala da dona Mana Holanda. Ele disse, hoje eu estou mais emocionado com a pastelaria do que no dia que eu inaugurei o Maraponga com as 300 lojas. Ela continua, ele tem uma energia invejável, o prazer de construir, fazer as coisas acontecer e gerar emprego. Essa é a felicidade dele. Interessante a história. A charge do Cleito de hoje é retratando aqui a queda da Marine Le Pen, que ela é a líder do bloco de ultradireita na França e que caiu numa casca aqui de banana dos partidos de esquerda que se juntaram e os partidos derrotaram o bloco ultraconservador na eleição para o parlamento francês. Orçamento. A festa do Forroicó 2024, Justiça mantém suspensão do evento. O Tribunal de Justiça do Ceará manteve a suspensão do evento Forroicó, que é uma tradicional festa no município de Icó, marcado para ocorrer entre os dias 10 e 14 de julho. A decisão atende a pedido do Ministério Público do Estado do Ceará. O evento foi anunciado pela Prefeitura.
O Ministério Público entrou com a ação argumentando que os valores que seriam pagos para contratar os artistas era 4.700.000 reais, superam em mais de R$1 milhão a dotação prevista para esse evento pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cultura do município. O Ministério Público havia conseguido uma liminar junto à segunda Vara Civil de Icó, que suspendeu o evento. A reportagem de hoje do Jornal O Povo é sobre a França. Macron pede à Premier que continue no cargo ante o limbo político na França. Premier é o primeiro-ministro francês. França receberá Jogos Olímpicos sem resolver a sua crise política. Na área de política, Brasil, Bolsonaro e ex-assessores desviaram 6,8 milhões de reais em joias, afirma a Polícia Federal. Essa matéria é a manchete de capa do Jornal Povo. Como está o debate sobre a escolha dos pré-candidatos a vice-prefeito em Fortaleza? Diz aqui essa matéria do Jornal Povo. Com a deputada Luiziane Lins, o Partido dos Trabalhadores inicia encontros para iniciar o programa de governo de Catânio, lá na sucessão pela Prefeitura de Caucaia. Aqui em Fortaleza, o empresário, ex-deputado estadual Carlos Matos, coordenará o plano de governo de Capitão Wagner, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pela União Brasil. Na área de economia, parecer muda as regras no imposto sobre herança e fundo de combate à pobreza. Será isento apenas quem ficar em fundo de previdência por mais de 5 anos. Já o FECOP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, terá percentual reduzido de 2% para 1%. O relator do projeto lá no grupo de trabalho na Câmara Federal é o deputado Mauro Filho, do PDT do Ceará, que ele aqui segurando o microfone nessa foto. Ele destacou que o parecer dele, do segundo projeto, tem muito mais convergências com municípios e Estado. O grupo de trabalho, segundo o texto de regulamentação da reforma tributária, decidiu retomar o imposto de herança sobre planos de previdência privada, como o PGBL e o VGBL, mas prevendo um atenuante. Iguatemi é o shopping mais lembrado pelos cearenses, pesquisa do Datafolha. Beatriz Cavalcante, ela escreve na sua coluna: Polo automobilístico em Horizonte com bases no Mover. Petrobras reajusta em 7,12% a gasolina e em 9,81% o gás GLP. Área de cidades. Número de roubos cai no Ceará, mas furtos aumentam no primeiro semestre de 2024. 23 novos conselheiros tomam posse no Colégio de Estudos Avançados da Universidade Federal do Ceará. Elevadores de acesso à passarela da Estação Fátima, ali sobre a Avenida Aguanhabi, estão quebrados.
Colônia de férias gratuitas em Fortaleza promovem formação cidadã. Editorial do Jornal Povo, Mercosul, possibilidades e dificuldades. E por último, Lorena, eu encerro aqui as páginas internas do Jornal Povo, destacando a manchete do caderno de esportes. Dupla afinada, garçom e artilheiro. Os argentinos Pochettino e Lucero assumem papel decisivo no Fortaleza em 2024 com gols e assistências. É com você. Vou indo agora para as páginas internas do Correio Brasiliense, na editoria de política, joias sauditas. Esquema de Bolsonaro desviou 6,8 milhões de reais, é o que diz a PF. No relatório entregue ao Supremo, cujo sigilo foi retirado pelo ministro Alexandre de Moraes, a corporação sustenta que os valores obtidos com a venda dos itens de luxo eram incorporados ao patrimônio pessoal do ex-presidente. Joias levadas aos Estados Unidos no avião presidencial. O ex-presidente Jair Bolsonaro usou o avião presidencial para enviar aos Estados Unidos as joias sauditas, a fim de vendê-las. A informação está no inquérito da Polícia Federal. Também sobre as joias, ex-presidente tenta desacreditar a apuração. Bolsonaro ironiza o erro da Polícia Federal sobre valor supostamente movimentado com vendas. O ex-presidente da República afirmou: aguardemos muitas outras correções. A última será aquela dizendo que todas as joias desviadas estão na CEF, a Caixa Econômica Federal, acervo ou PF, inclusive as armas de fogo. Sobre os atos golpistas, Torres alega suspeição de delegado. Um dos ensinamentos do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal é sobre o dia 8 de janeiro. Também na área de política, agora sobre o Mercosul, defesa da democracia e crítica a Milei. Lula ataca nacionalismo arcaico, exalta apoio às instituições feito pelo bloco e condena a ausência do presidente argentino. O presidente Lula, no discurso lido ao lado do chanceler Mauro Vieira, afirmou: falsos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. Enquanto a nossa região seguir entre as mais desiguais do mundo, a estabilidade política permanecerá ameaçada. Democracia e desenvolvimento andam lado a lado. Sobre a reforma tributária, herança na mira de mais taxação. O parecer do segundo projeto de lei complementar, que regulamenta a reforma tributária, inclui a previsão de cobrança de um imposto de transmissão, causa, mortes e doação, sobre planos de previdência privada complementar abertas e fechadas. Na área sobre o Brasil, assassinato. Nos Estados Unidos, brasileira achada morta e nua. Caso só veio à tona porque a família faz vaquinha pela internet para trazer o corpo de volta e sepultá-lo. Tragédia no Rio Grande do Sul. Salgado Filho volta a funcionar parcialmente a partir do dia 15. Imagem aérea mostra a situação do Salgado Filho na enchente, debaixo d'água e com aviões amontoados. Na área de economia, sobre inflação, gasolina e botijão mais caros a partir de hoje. Com o anúncio pela Petrobras do aumento de 0,20 centavos no litro da gasolina, a previsão é de repasse de 0,15 centavos na bomba. Sobre os 30 anos do Plano Real também, desafios para o futuro do real. A moeda brasileira já perdeu mais de 30% do seu valor desde a implementação do Programa de Estabilização dos Preços. Sobre bancos, Extrato ganha novo padrão. Agora todos os bancos precisam usar a nomenclatura criada pela Febraban para facilitar o entendimento do correntista. Sobre o agronegócio, Cicobi anuncia 53,4 bilhões de reais para Plano Safra 2024-2025. E na área sobre o mundo, sobre a França, busca por estabilidade em meio a incertezas. Diante da fragmentação das forças políticas que sinalizam uma difícil negociação para a formação do novo governo, Macron rejeita por enquanto a renúncia do premier Gabriel Attal. Líderes à esquerda reivindicam o cargo, mas acordo é complicado. E, por fim, sobre a guerra no leste europeu, Ucrânia acusa a Rússia de atacar o hospital infantil. Resgatistas e voluntários procuram sobreviventes nos escombros e maior clínica pediátrica ucraniana em Kiev. Ô, Cílio, o que a gente tem agora dentro do valor econômico?
O jornalista do Valor Econômico, Pedro Cafardo, escreve: real, o plano real, foi um plano genial, mas não perfeito. Lula pede harmonização de bancos centrais e acordo entre Mercosul e China. Menção a Pequim antecede posse do Uruguai, o país quer negociar com chineses a revelia dos parceiros à frente do bloco. Para o presidente Lula, o Milei fez bobagem ao participar da reunião do bloco do Mercosul e preferir participar dessa conferência de ação política conservadora lá em Santa Catarina, né, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Construção, as áreas de construção, comércio e serviços sentem falta de mão de obra trabalhadora. Escassez da mão de obra afeta preços ao consumidor ou margem de lucro das empresas. Saída para negócios é melhorar a produtividade. Brasil e Bolívia negociam integração na área de energia. Bolsonaro desviou 6,8 milhões em presentes, diz a Polícia Federal. Documento indica que o ex-presidente sabia da venda de joias no exterior. Dinheiro teria sido usado para pagar a temporada da família Bolsonaro nos Estados Unidos. No Congresso Nacional, parecer traz tributação de previdência privada. Cobrança estava na minuta do projeto enviada pelo governo e foi retirada a pedido do Lula e agora reinserida pelo relator, deputado federal cearense Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Parlamento dividido, área internacional. Parlamento dividido complica a formação de novo governo na França. Aliados da OTAN acenam ajuda de 40 bilhões de euros à Ucrânia. Novos governos na Europa têm excesso de dívida e pouca margem. Israelenses vivem nova dimensão de isolamento com a guerra na faixa de Gaza. Editorial do Valor Econômico: União de Forças Democráticas / extrema-direita europeia. Como usar o intervalo de tolerância da meta de inflação? Uma matéria de página inteira, telespectadores da TV da Transparência, sobre a pobreza no Nordeste. Nordeste responde por metade da queda da extrema pobreza no país. E essa foto é do economista cearense da Universidade Federal do Ceará e também da Fundação Getúlio Vargas. Ele é professor do CAEM, é o Flávio Ataliba Barreto. Ele diz: programas de transferência de renda têm impacto forte na pobreza e extrema pobreza. Com o impulso das mudanças nos programas de transferência pré-eleição de 2022 e no início de 2023, a extrema pobreza no Brasil reduziu pela metade no pós-pandemia. Caiu de 19,2 milhões em 2021 para 19 para 9,5 milhões em 2023, ano passado. Dos brasileiros que deixaram a extrema pobreza, metade vivia no Nordeste. A região ainda mantém, no entanto, 5,2 milhões com rendimento per capita de até R$ 209 por mês.
R$ 209 por mês. O salário mínimo é na faixa de R$ 1.400. A região, ainda mantém essa quantidade de gente, 5,2 milhões, vivendo com esse dinheiro. Quase 10% de sua população. Mostra estudo do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o VGV-IBRE. Além do Bolsa Família, estudiosos citam também como fatores que contribuem para esse movimento a melhoria do mercado de trabalho, chuvas mais regulares nos últimos anos e o reajuste real do salário mínimo que beneficia trabalhadores e beneficiários do INSS, como quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, programa voltado para idosos e pessoas com deficiências. Olha o que diz aqui o professor Flávio Ataliba Barreto. Os números mostram que os programas de transferência de renda têm impacto forte na pobreza e na extrema pobreza. Houve uma redução significativa no Nordeste, mas ainda é a região que tem mais pobres e extremamente pobres, afirma o coordenador do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, da Fundação Getúlio Vargas, o professor de Economia da UFC, Flávio Ataliba Barreto. Para avançar na política de redução de pobreza, defende que é preciso considerar as especificidades dos 9 estados nordestinos. Diz ele, o Brasil é um país muito desigual regionalmente, só que também há uma diversidade dentro do próprio Nordeste. Pensar apenas a região como um todo é algo abstrato. É preciso foco nos diferentes estados nordestinos, diz Flávio Ataliba, um dos autores do estudo, ao lado dos pesquisadores João Mário Santos de França, Victor Hugo Miro e o economista e jornalista Arnaldo Santos. Não existe uma única razão para a redução da pobreza no pós-pandemia. Temos muitos fatores que contribuem, diz o professor Cícero Péricles Carvalho. Caderno Empresas. A Bolsa de Valores B3 está no meio do fogo cruzado entre os minoritários e o controlador da rede de hospitais Cora. Petrobras eleva gasolina em 7%, mas não mexe no diesel. Inteligência artificial é a aposta das elétricas para absorver energia excedente. Pensionistas da Sabesp de São Paulo pedem à Justiça para a Bolsa de Valores B3 ser notificada sobre o passivo da empresa. CAD aprova a reestruturação societária das lojas americanas. Norsk Hydro investe 1,5 bilhão de reais para produzir alumínio verde no país. Avanço do G5 esbarra na falta de antenas. Boeing aceita acordo e assumirá a culpa por acidentes com o avião 737 MAX. Skydance compra a Paramount e nova empresa vale 28 bilhões de dólares. Rastreio de bois passa por teste em fazendas de Mato Grosso. Na Argentina, carne, orgulho local, é para poucos. Chefe do restaurante Mocotó coloca à prova sua versão agricultor. 2 hortas urbanas, 2 sonhos.
Cicobi vai ofertar 53,4 bilhões de reais em crédito rural. Caderno Finanças. Petrobras sobe após reajuste e Bolsa tem sexta alta seguida. Santander, o banco, cria crédito imobiliário sem usar a poupança. Wall Street questiona onde foram parar os grandes achados da Bolsa. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil usam Drex para fazer pagamento offline. Com cenário incerto, XP reduz orçamento de risco e de portfólios. BB Asset e Iguatemi compram 49,9% do Shopping Rio Sul. Na tributária, FIDC é igualado à instituição de pagamento. E por último, Lorena, a capa do caderno Legislação. Matéria diz que a União Federal quer reverter placar no Supremo e impedir aumento no rombo da Previdência Social. Estados tentam manter cobrança de inativos.